Bom dia, gente. Na aula de hoje, nós vamos discutir o tema da cultura. Eu pretendo dividir a minha apresentação em 4 momentos. Primeiro, eu vou trazer aqui para vocês uma discussão sobre cultura para o senso comum. Segundo, eu vou apresentar a ideia de cultura como representação da realidade. Em seguida, eu vou falar sobre antropologia e o sentido da cultura para essa ciência social. E, por fim, comentar um pouco com vocês o tema do multiculturalismo. Para iniciar a nossa aula, eu quero lançar aqui uma provocação sobre essa temática. Brega funk é cultura? Cultura é só aquilo de que eu gosto? Guardem essa pergunta. Depois de toda a minha explicação e de nossa reflexão, espero que lá no final nós estejamos mais capacitados para dar uma resposta crítica a essa pergunta. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter, no cotidiano de vocês, escutado essa provocação, né? Funk não é cultura, brega funk não é cultura, fulaninho não tem cultura. Então essa é uma forma de tratar o termo cultura bastante comum, tá ok? Então bora lá. Gente, cultura para o senso comum é um conceito que nós usamos no cotidiano e que significa basicamente uma forma de atestar ou averiguar se a pessoa tem formação escolar ou formação acadêmica ou não. Então, uma pessoa que tem cultura, nesse sentido do senso comum, é alguém que lê muitos livros, assiste a muitos filmes, assiste a peças de teatro, conhece pintura, conhece arte, fala bem. Em geral, é nessa acepção que nós tratamos. Então, quando eu digo que fulaninho tem cultura, na verdade eu estou querendo dizer que ele tem boa educação formal, tem erudição, ele é bem instruído. E qual é o problema dessa primeira concepção de cultura? É que ela pode ser usada, e em geral ela é usada, para discriminar pessoas, para separar em grupos aquelas pessoas que são educadas, muito educadas e refinadas, daquelas pessoas que não são. Historicamente, e aí nós podemos correlacionar esse sentido com a história da modernidade, a noção de cultura ela foi muito utilizada pelos grupos mais poderosos da sociedade para discriminar os grupos mais fragilizados. Cultura é um termo que vem do latim, tem relação com cultivar, com crescimento. Então, ter cultura significaria para o ser humano ter essa disposição de crescer, de evoluir, de refinar o pensamento. Esse termo, nessa acepção, ele vai surgir mais especificamente no século XVIII com os filósofos iluministas. Então, nós aprendemos na história que o iluminismo, depois a Revolução Francesa, tem um impacto muito grande para configurar o mundo moderno, não é? Então, a forma como a nossa sociedade se organiza hoje tem muita relação com esse passado. Então, cultura como ilustração nasce aí com os iluministas. E talvez isso explique um pouco porque no senso comum nós ainda tratamos a cultura nesse sentido. Espero que esteja claro para vocês. Avançando um pouco na minha reflexão, e avançando um degrau, né? Deixemos de lado essa acepção mais comum de cultura. O que nós poderíamos dizer basicamente é que cultura é, no seu elemento mais básico, aquilo que nasce da relação do homem com a natureza. Então, sempre que o homem se mobilizou e a partir do seu trabalho, da sua ação, ele modificou a natureza, ele produziu cultura. E aí, gente, é uma coisa que, para nós, das ciências sociais, das ciências humanas como um todo, é uma coisa fundamental. Eu diria que é uma premissa mesmo das ciências humanas. Eu tenho um professor de sociologia, que foi meu professor na faculdade, que ele disse que a ideia de cultura, a depender de como ela é trabalhada, ela está na base do que vai constituir o ser humano. Porque ele diz assim, que o ser humano ele é constituído de alto a baixo a partir da cultura. E o que ele quer dizer com isso, gente? Ele quer dizer basicamente que existe uma diferença entre natureza e cultura. Os seres que fazem parte integralmente da natureza, como os animais domésticos, eles são dirigidos por um instinto. O ser humano, diferentemente, num processo de milhões de anos,
ele foi deixando de lado os seus resquícios de instintos biológicos, e foi colocando no lugar a cultura. Então, desde que o homem começou a simbolizar, desde que o homem começou a intervir na natureza, ele começou a criar símbolos. E símbolo é aquele artefato, é um artefato de representação que significa algo uma coisa que representa algo para alguém. Então, o ser humano, no decorrer da sua história, foi mostrando essa capacidade de abstrair, de raciocinar, de simbolizar. E isso ocupou o lugar do instinto. Então, os pássaros voam, os pássaros evoluem de organismos mais simples até a sua complexidade e conseguem voar, eles desenvolvem asas para voar. O ser humano não desenvolve asas, mas criou o avião. O ser humano não tem capacidade individual de navegar pelas profundezas do mar, mas criou os navios, criou os submarinos. Tá ok? Então, se vocês perceberem aqui bem, cultura é aquilo que especifica o ser humano, que qualifica o ser humano como alguma coisa muito diferente de tudo que existe na face da Terra. Então, pensemos aqui também na diversidade que existe na história e nas diferentes sociedades. O sociólogo Norbert Elias vai dizer que na França, pensemos na França, a França na Idade Média, na França da Idade Média, as pessoas se alimentavam, comiam um bicho inteiro em cima da mesa e cuspiam os ossos no chão. Isso era um hábito alimentar comum naquela época. Claro que para nós hoje isso é um absurdo, mas vejam a relatividade dos comportamentos sociais e a relatividade da cultura. Então, a forma de se alimentar para os franceses da Idade Média era uma. Com o tempo eles vão mudando, então surgiam os talheres, noções de higiene mais próximas do que nós conhecemos hoje. Pensemos aqui, por exemplo, na minha experiência na Finlândia. Lá, e aí para os que ainda não sabem, em dezembro passado eu fui aprovado, novembro do ano passado eu fui aprovado para o Giramundo e fiquei um mês na Finlândia. Quando chegamos lá, sim, outra coisa também se não souberem, eu sou vegetariano. E quando nós chegamos lá, para minha feliz surpresa, a maior parte da dieta dos finlandeses é vegetariana. Então, para encontrar carne na Finlândia é uma coisa muito difícil. E 90% dos meus colegas brasileiros, né, sofreram muito. Assim, tiveram que comer muita coisa que não está na dieta, não está na cultura alimentar do brasileiro. Então, eu fiquei super feliz, mas meus colegas sofreram muito. Deixa eu tomar uma água. Outro dado de diferença de comportamento, que eu particularmente achei muito curioso, é a forma como as pessoas se tratam nas ruas. Então aqui no Brasil, se você passar por uma pessoa, cruzar por uma pessoa e não disser pelo menos, e aí, tudo bem? Ou olá, ou bom dia, ou boa tarde, boa noite, se você não sair, você é mal educado. Na Finlândia é o contrário. Na Finlândia eu andei muito pelas ruas da cidade de Tampere, onde eu fiquei, e é impressionante, as pessoas nem se olham no olho. Você pode passar quase batendo na pessoa, mas ela não vai lhe cumprimentar, ela não vai olhar no seu olho. Nós brasileiros somos muito afetuosos, a gente gosta de abraçar, conheceu a pessoa hoje, já está abraçando. Lá é uma coisa que isso não acontece. Assim, para você abraçar uma pessoa, para ter mais intimidade com ela, demora, para ela te convidar até a casa dela, demora. Então, são formas culturais, gente, muito diferentes. Eu trago aqui esse relato para vocês perceberem como, mesmo a gente estando vivendo numa sociedade globalizada, onde tudo está interconectado, mesmo assim os países ainda mantêm uma diversidade cultural bem profunda, né? Eu já vi esse exemplo que eu dei para vocês da Finlândia. Lá também diversidade de roupas. Uma coisa bem curiosa também, a diferença do volume da voz. Então, onde na Finlândia, em qualquer lugar que os brasileiros estivessem, haveria barulho. Porque os finlandeses falam mais baixo, eles são mais silenciosos. Então, muitas vezes eu pegava o ônibus para ir para a Universidade de Tampere, chegava lá, quer dizer, ainda no ônibus, era impressionante como só eu e meus colegas conversávamos, e os finlandeses todos muito sérios e muito silenciosos. Inclusive a gente chegou até a ver caras feias assim, se dirigindo até nós, porque não é do hábito deles falar tanto e falar tão alto como nós brasileiros. Então
guardem aí esses exemplos de diversidade cultural. Então, gente, nesse movimento de atuar sobre a natureza e criar representações, o ser humano cria símbolos. Então, símbolos religiosos, símbolos culturais. Então, imaginemos como existem coisas no nosso cotidiano que nós já naturalizamos e achamos que são coisas muito óbvias e simples. A aliança, por exemplo, que simboliza a união do casamento. O vestido da noiva, o vestido branco, que simboliza a pureza. A forma como, para culturas diferentes, os animais são tratados. Então, existem culturas em que não se pode comer carne de porco. Existem culturas que não se pode comer a carne do boi. Compreendem isso? Falar é uma coisa natural. Se alimentar é um hábito natural. Todo ser humano precisa. Mas cada sociedade, em cada tempo histórico, simboliza isso de um jeito. Então, está aí a explicação para a extrema diversidade que existe no planeta Terra. Então, gente, eu fecho aqui o nosso segundo tópico. Avançando um pouco mais, para além da cultura como representação da realidade, nós podemos pensar na cultura no sentido antropológico. Então, no século XIX, nasce a sociologia, não, nasce também a sociologia, mas nasce a antropologia com esse principal objetivo de entender as diferenças entre as sociedades e as diferenças no interior de cada sociedade. Então, como eu expliquei para vocês na primeira aula, a antropologia também é uma ciência que nasce na Europa no século XIX com o objetivo de entender de forma científica as diferenças entre as sociedades. E aí é bacana a gente entender que, assim como na sociologia, na antropologia também existe uma diversidade imensa de conceitos. Então, isso se aplica também ao conceito de cultura. Existem muitos conceitos de cultura, mas eu selecionei aqui para vocês o conceito do professor Roberto da Mata, antropólogo brasileiro. Eu vou colocar na descrição do vídeo ou na plataforma para vocês o texto, o PDF do texto. É um texto curto, que tem o título O que é cultura. E aí, nesse texto, o Roberto da Mata vai fazer essa reflexão sobre a distinção entre cultura para o senso comum e cultura no sentido antropológico, e ele vai colocar uma definição do que é cultura, que eu vou trazer aqui para vocês. Deixa eu ler brevemente. Para Roberto da Mata, cultura é um mapa, um receituário, um código, através do qual as pessoas de um dado grupo pensam, classificam, estudam e modificam o mundo e a si mesmas. Então, cultura é um mapa, gente, é um código, é um caminho que cada sociedade, que cada grupo humano encontra para interpretar, para classificar, para pensar o mundo e a si mesmo. Então, esse é o conceito antropológico de cultura para Roberto da Mata. Então, gente, se a partir do que eu apresentei até aqui, se cultura é a forma como o ser humano simboliza e representa a realidade dele, desde que o ser humano foi se constituindo enquanto ser cultural, e se também cultura é um mapa, é um receituário, é um código que orienta o nosso pensamento, brega funk, que é um gênero musical, um subgênero musical criticado por muita gente, é cultura sim. É um receituário, é um código, é a forma como jovens eu acho que o brega funk nasceu em Recife, não é? Vocês devem saber melhor do que eu. Jovens de periferia, né? Jovens da periferia de Recife, criaram, simbolizaram. Então, no brega funk está expresso ali o cotidiano desses jovens, o cotidiano, o cidadão, o indivíduo, quando cria um gênero musical, um gênero artístico, ele está expressando simbolicamente a sua realidade. Então tem jeito de se vestir, jeito de falar, um jeito de dançar em específico. Por mais que no interior da sociedade brasileira o brega funk e o funk sofram muito preconceito, sofram muita perseguição e às vezes até tentativas de censura, né? Tem alguns deputados que já no Congresso Nacional que já elaboraram projetos de lei com o objetivo de criminalizar o funk, né? Esse gênero musical que nasce das periferias, né? E aí, gente, pensem na história do Brasil. Houve uma época em que tocar violão era considerado coisa de vagabundo, que o funk era criminalizado, né? Que a cultura negra era criminalizada. Então, parece que nós, na história, passamos sempre por esse processo.
nasce um gênero musical periférico, né, produzido pela população negra, e aí no início ele é rejeitado, mas depois ele é aceito. Então eu acho que a mesma coisa pode acontecer com o gênero funk, né, e brega funk. Então, respondendo já a pergunta, o brega funk é sim cultura, é uma manifestação cultural legítima da nossa sociedade. Gente, para concluir a minha reflexão, eu vou falar um pouco da noção de multiculturalismo. A partir de toda essa discussão da antropologia, tornou-se já um conceito básico para nós, cientistas sociais, de que a diversidade cultural é um dado antropológico. Não é o que eu quero, não é o que você quer, não é porque eu acho feio, eu não gosto, que uma coisa não vai nascer. Onde tem ser humano, onde tem humanidade, existe diferença cultural. Existe uma diferença na forma como os seres humanos simbolizam a sua relação com a natureza e o mundo. Compreende? Então, nossas sociedades modernas e contemporâneas são sociedades multiculturais. O que significa isso? Significa dizer que as sociedades elas coexistem e convivem com múltiplas culturas, múltiplas manifestações culturais. Pensemos na diversidade musical brasileira. Eu fiz aqui uma provocação sobre o brega funk, o funk, mas temos o rap, temos a MPB, temos o rock. Alguns de vocês adolescentes escutam música coreana, não é? Então, no interior da nossa sociedade existe uma diversidade gigantesca na forma de simbolizar, né? de enxergar culturalmente o mundo. E aí, gente, fechando realmente a nossa aula, pensemos na forma também como as religiosidades, as religiões elaboram a cultura, né? Tem um relato bíblico que é muito interessante para a gente pensar a diferença cultural, que é o relato da Torre de Babel. Então, não sei se vocês se recordam, mas esse relato bíblico diz que os seres humanos, em algum momento, se colocaram na tarefa de construir uma torre para chegar até o céu. E aí Deus, temendo, né, essa ambição humana, dispersou os homens da construção dessa torre e os espalhou pelo mundo, confundindo as suas línguas. Então, por isso, segundo esse relato, é que hoje teríamos essa variedade imensa de idiomas, de línguas pelo mundo. Então, essa é uma forma que a tradição judaico-cristã criou é uma forma de elaboração mítica para explicar a diversidade cultural. Então, essa é uma narrativa que existe no interior da nossa sociedade junto com tantas outras. Pensemos num provérbio aqui africano, um provérbio da língua Nagô-Yorubá, vindo da Noruega. Perdão, gente, Noruega não tem nada a ver com Yorubá, enfim, confundi mesmo aqui. Vindo da Nigéria. Os dedos não são iguais, diz o provérbio. Eles não são iguais, mas como estão na mesma mão, eles precisam conviver juntos. Compreendem? Esse provérbio ele é interessante porque ele de certa forma, sintetiza um princípio básico da antropologia, que é o princípio da convivência pacífica entre a diversidade. Então, ele de certa forma relativiza, ele não coloca, olhando para a metáfora da mão, ele não coloca um dedo como mais importante do que o outro. São diferentes, mas como estão na mesma mão, precisam conviver e coexistir pacificamente. Então essa é a mensagem que eu quero deixar da aula para vocês. As sociedades são multiculturais, são diversas e elas se colocam no desafio, né? Esse desafio surge como forma de cada um de nós aprender a lidar com a diversidade. Então toda essa diferença coloca para nós esse desafio. É preciso aprender a conviver com a diferença, é preciso aprender a conviver com a diversidade cultural que se expressa cotidianamente na nossa sociedade. Não façam como eu fiz quando eu era adolescente. Eu, naquela época dos meus 15, 16 anos, eu quebrei 2 CDs de meu irmão, CDs de Racionais. É isso, uma coisa que eu me arrependo muito, porque eu achava que não era cultura. Eu estava muito deslumbrado, porque eu tinha descoberto a MPB, então eu estava apaixonado por Djavan, Caetano Veloso, Gilberto Gil, tinha descoberto a música instrumental, o jazz. Então, para mim, toda manifestação que não fosse isso que eu gostava, eu não considerava cultura. Então, como eu disse, eu cheguei em casa um dia bem estressado, peguei o CD de meu irmão e quebrei. Pois é, uma manifestação de intolerância cultural para com a diferença, né? Hoje, gente, assim, depois que eu cresci, eu entendi que eu estava sendo bem abestalhado
e percebi que o MCs Racionais é uma coisa extraordinária. MCs Racionais tem uma produção crítica sobre a sociedade brasileira que é profunda, assim. Quem não conhece, e mesmo quem não gosta do rap, tem o dever de conhecer. Gente, finalmente era isso que eu queria discutir com vocês. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Desculpem os barulhos. Infelizmente, gravar em casa é isso. Mas aos poucos a gente vai melhorando. Eu estou me adaptando a essa ferramenta ainda. Falar para uma câmera, como eu disse a vocês, é muito difícil para mim, porque eu gosto da interação. Mas enfim, é o que temos. Ok? Então, até a próxima aula.